Estamos de volta! Uma aulinha para nós aí. Vamos lá, vamos dar sequência, que tem muita coisa para ver ainda de Excel. Muito bem! Olha só, galera, a última aula, então, nós falamos aí sobre a alça de preenchimento, falamos em relação a números e letras, depois a gente viu as variações da alça de preenchimento em cima das referências, das fórmulas em si. Vimos como que ela funciona com Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, clicando e arrastando, muda a linha, muda a coluna, né? Então tudo isso é importante. Se você não viu essa parte aí, volta lá para ver. Ainda continuando com a parte de variações da alça de preenchimento, a gente tem que falar agora de como que ela interage com um caractere que é aceito nas fórmulas, que é o cifrão, né? Então nessa aula a gente vai ver como que funciona a questão do cifrão nas fórmulas. O cifrão no Excel serve para congelar, tá? Congelar células, e ele tem umas regrinhas. E também depois do final da aula, eu vou fazer aquela tabelinha decoreba que é importante para vocês matarem as questões de alça de preenchimento, tá? E aí numa outra aula, na próxima aula, que é a última de alça de preenchimento, a gente vai ver como é que funciona a questão das fórmulas quando você clica e arrasta envolvendo as 4 operações. Tem pegadinha ali nas 4 operações, tá? Que aí o próximo assunto vai ser fórmula mesmo, aí a gente dá sequência, certo? Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona a questão da alça de preenchimento em relação à questão do cifrão, tá? Agora deu um branco aqui, do cifrão, tá bom? Então, beleza. Cifrão serve para congelar. Então, agora que você anota aí, muito bom. Ó, você vai colocar o seguinte, então. Vamos colocar aqui. Abrir aqui. Pá. Só mudar as cores. Deixa eu mudar uma cor. Aqui. Ó, então o cifrão, tá? Anota aí. Permite congelar a célula, né? Congelar células. Opa, células. Ou referências, né? Permite congelar células, ou no caso, as suas referências. Para tal, segue a regra. Aí é o seguinte. Sempre que o cifrão estiver do lado esquerdo de uma letra, fixa a coluna, tá? Sempre que o cifrão estiver do lado esquerdo de um número, fixa a linha. Sempre que o cifrão estiver do lado esquerdo de uma letra e de um número, fixa linha e coluna. Questão óbvia, tá? Então, pessoal, eu quero que você memorize isso aí, tá? Primeiro conceito lá, permite congelar células ou referências. Para tal, segue a regra. E aí fixa a linha, fixa a coluna, fixa a linha e também fixa os dois, tá? Muito bem. Preciso que você memorize isso aí. Deixa eu até copiar isso aqui, porque eu vou ter que... Tá, aí lembra que eu falei para vocês... que no Excel existem 3 tipos de referências, tá? O Excel possui 3 tipos de referência. Eu falei isso na primeira aula. Que o Excel, nós temos 3 tipos de referência, que já fixou, tá? Então, anota aí. Deixa eu só mudar a cor aqui. Nós temos a referência deixa eu só colocar aqui, ó. Nós temos, você pode colocar assim, ó, tipos de referência, tá?
nós temos a referência relativa, nós temos a referência mista e nós temos a referência absoluta. Isso despenca em concursos, tá? Eles sempre vão perguntar para você o que é a referência mista, relativa e absoluta. Aí é o seguinte, a referência relativa, tá? A referência relativa, deixa eu só mudar de tela aqui. Então, ó, primeiro eu quero que vocês copiem isso aí, copiou? Então, beleza? Agora eu vou mudar de telinha, tá? Agora eu vou mudar de telinha. Aí é o seguinte, a referência e seus tipos, tá? Então você vai colocar assim, a referência relativa é toda referência onde as linhas e colunas mudam com a alça de preenchimento, tá? Ou Ctrl C, Ctrl V, conforme a gente já viu lá, tá? Então toda referência que muda, tá? Ela é chamada de relativa. É a referência que não tem nada, é a que a gente estava usando até agora, que não tem cifrão. Aí nós temos a referência absoluta, é toda referência que não muda sua linha e também sua coluna, tá? Ou seja, é toda referência, pessoal, que possui qual cifrão? Cifrão na coluna, cifrão na linha, tá? Neste caso aqui, como a gente está vendo aqui, ó, linha e coluna fixo, tá? Ah, professor, dá um exemplo aí da relativa. A relativa que a gente estava fazendo até agora. A relativa é essa aqui, ó, igual, sei lá, F9 mais B4, tá? Ou até essa mesma aqui, igual B3, tá? Isso aqui, por exemplo, mais F7. Ó, isso aqui é um exemplo de referência relativa. Por que relativa? Porque ela vai mudar, tá? Ó, são referências que mudam com a alça de preenchimento, ó. Não tem nada fixando ela. Se você arrastar para baixo, tá? Ou para o lado, essas referências vão mudar, tá? Já a referência absoluta, faltou o sinal de igual aqui, mas aqui tem um sinal de igual. Já a referência absoluta, se você arrastar para o lado ou para baixo, ela não vai mudar, tá? Ela não vai mudar. Por quê? Porque ela está com o cifrão congelando, ó. A função do cifrão é congelar, tá? E aí nós temos também, deixa eu só colocar aqui, nós temos também a referência mista. A referência mista é toda referência onde uma parte muda e outra não, tá? Um exemplo, se eu colocar assim, igual B4, aliás, B cifrão 4. Aqui eu tenho um exemplo clássico de referência mista. Por quê? Porque na referência mista, uma parte muda, outra não. No caso aqui, pessoal, quem muda e quem não muda nessa referência aqui com cifrão, conforme a gente já viu? O B vai mudar? O B muda, porque ele não tem cifrão do lado dele. Então, nesse caso, o B está livre para mudar. Já o cifrão 4 aqui, ó, ele está fixo. Tá fixo, aqui é uma referência fixa. Conforme a gente viu, está fixando quem? Lembra que eu não falei para vocês? Sempre que o cifrão estiver do lado esquerdo do número, vai fixar quem? Vai fixar a linha, tá? Aqui no caso, a linha está fixa, tá? A linha, neste caso, está fixa, tá? Então tá aí. Então essa é a diferença, eu quero que vocês copiem aí. Essa é a diferença, tá? Relativa é toda referência que muda, tá? Que muda. Onde as referências não tem nada fixando, é a referência normal do Excel.
Se você clicar, arrastar, vai mudar. Absoluta, tá? É toda referência que toda ela é fixa, tá com cifrão e tudo. E mista é aquela referência onde uma parte muda, a outra parte não, tá? Uma parte muda, outra parte não. Então eu preciso que você realmente guarda isso, dá o print aí que eu vou sair da tela, tá? Muito bem, galera, muito bem. Então essa aí é a principal diferença aqui entre as referências, tá? Então não esqueça, se coloquei cifrão, eu estou fixando. Se tiver do lado esquerdo de uma linha, fixa a linha, do lado esquerdo da coluna, fixa a coluna. Se tiver do lado esquerdo da linha e da coluna, fixa tudo. E aí lá na prova eles vão perguntar para você, é referência mista, absoluta, relativa, tá? Então aí, né? Por exemplo, se colocarem assim, ó, igual B4, é uma referência mista, absoluta ou relativa. No caso, tá tudo livre aí, né? Então, referência relativa, né? Isso aqui é uma referência relativa. Tá, vai dar um erro aqui porque não é para escrever. Isso aqui é uma referência relativa, certo? Então, maravilha. Agora, e se eu colocar assim, igual B, cifrão 4, é uma referência o quê? É uma referência que uma parte dela muda, ó, uma parte muda, que é o B, né? Que o B vai mudar, que ele não tem cifrão, e uma parte não muda. Então, portanto, isso aqui é uma referência o quê? Mista. Tá? Referência mista. Aí outra situação. E se eu tiver B, aliás, cifrão B, cifrão 4. Ó, aqui já mudou. Aqui é o seguinte, aqui eu tenho cifrão no B, cifrão no 4. As duas referências estão congeladas. Portanto, é uma referência o quê? Absoluta, tá? Então, isso aí é importante para vocês saberem, antes da gente entrar nessa questão aí de como que funciona a alça de preenchimento quando você tem um cifrão no meio, tá? Então, o cifrão é para congelar. Tá do lado esquerdo, fixa de uma linha, fixa a linha. Do lado esquerdo da coluna, fixa a coluna, tá? E aí não esquece que tem misto, absoluto e relativo, tá bom? Então, beleza. Dito isso, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Supondo que na célula 1 a banca colocou igual cifrão F2 mais E cifrão E1. Olha só, galera, lá na prova vai estar bem do jeito que eu coloquei ali, tá certo? Agora que eu vi que bem aqui tem um Pinóquio aqui, né? Olha o Pinóquio ali, ó. Esse Pinóquio, meu filho ganhou de presente, veio de Londres, é um espetáculo. Fiz até questão de colocar, meu Deus, é uma, né? Porque tudo que vem da Europa, a gente, né? Fala assim, meu Deus, né? Coisa europeia, né? Aí eu pensei assim, eu vou colocar o Pinóquio aqui, ó. Vou pegar ele aqui, vem direto de Londres para você. Olha só que bonitinho, ó. Ó, de Londres. Professor, mas é o Pinóquio, tá chamando você de mentiroso? Pois é. Tá aqui, ó, que lindo, ó. Para você sentir que o dia que você passar em concurso, você vai poder ir em Londres. Então quando você estiver estudando para concurso, bota alguma coisa de fora, né? Ou bota o lerite do seu amigo que passou em concurso, bota as fotos dele que ele foi para Londres, que ele foi lá visitar Londres, bota as fotos do seu amigo. Você fala, o próximo vai ser eu, né? O próximo vai ser eu ali. Muito bem, professor, ó. Então, ó, a banca vai colocar assim, ó, na célula A1 tem cifrão F2 mais cifrão E1. Como que vai ficar escrita a fórmula ser arrastada pela alça de preenchimento até C2? Como que a fórmula vai ficar escrita se arrastar pela alça de preenchimento até C2? E aí, o que você marcaria? Então, vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto. Olha só. Aqui tá lá igual cifrão F2 mais cifrão E1. Pela regra que nós aprendemos, nós sabemos que se o cifrão estiver do lado esquerdo de uma letra, fixa a letra, né?
se tiver aqui também do lado esquerdo de uma letra, fixa a letra. Então, para agilizar a situação, ele quer como fica na C2, é isso? Ou na C3? Vamos colocar aqui na C3. Como é que vai ficar aqui na C3? Como que vai ficar na C3? Pessoal, aonde tem um cifrão você não muda. Não muda, tá? Então só repete, olha lá, ó. Vai ficar cifrão F aqui, cifrão F, tá? O 2 muda, aí é o seguinte, o 2 tem cifrão? Não tem. Eu tô mudando de linha? Tô, porque eu tava lá na linha 1, agora eu quero saber, ó, a forma tava na linha 1, eu quero saber como ela vai ficar escrita na linha 3, né? Então não esquece daquela regrinha, né? Arrastar para baixo mudam as linhas, arrastar para o lado mudam as colunas. Então, aqui na A2 vai ficar F3, na A3 vai ficar F4. Então, portanto, aqui vai ficar F4 mais o quê? Ó, o cifrão mantém... Meu Deus, desenhar esse cifrão no mouse não é fácil. Ó. Cifrão E continua, tá fixando a coluna. E... Olha lá, ó, fixando a coluna, tá? O 1 muda. 1 tem cifrão? Não tem, então ele vai mudar. O 1 aqui vai virar 2 nessa linha, vai virar 3 nessa linha. Então eu posso repetir esse 3 aqui. Prontinho, né? Pronto. Então, ó, resultado... Arrastando pela alça de preenchimento, vai ficar cifrão F4 mais cifrão E3. Cifrão F4 mais cifrão E3. Vamos até guardar isso aqui, ó. Cifrão F4 mais cifrão E3. Vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Vamos até colocar aqui, tá? Beleza? Cifrão F4, cifrão E3. Então vamos ver aqui como é que vai sair aqui, como é que vai ficar, tá? Deixa eu só desativar aqui. Beleza? Ó, vamos bater Enter. Vamos puxar pela alça de preenchimento. Ó, puxou. F2. Opa, lá, ó. Vamos apagar a bagunça? Olha lá, ó. Cifrão F4 mais cifrão E3. Então, portanto, ficou certinho, ó. Tá aí. Tá certo? Então você percebe, pessoal, que não muda. A função do cifrão é fixar, congelar, tá? Muita gente me pergunta na prova, mas professor, para que eu vou usar o cifrão? Em que situações que a gente usa o cifrão para congelar as coisas, tal? Eu prometi para vocês que eu ia fazer uma planilha, né? Para a gente ver como é que funciona a alça de preenchimento dentro de uma planilha. E eu já vou fazer então essa planilha, tá? Para a gente matar essa questão aqui e ver como que funciona. Então vamos supor a seguinte planilha. Aqui você tem a cotação do dólar, tá? A cotação do dólar, vamos colocar aqui a cotação a 4,56, tá? Em reais. Aqui você tem produto. Aqui você tem o valor do produto. Aqui você tem o valor do produto em dólar, tá? Então, maravilha. Beleza, vamos fazer aqui uma planilhazinha rápida. VaptVupt aqui na planilha. Só diminuir aqui o campo aqui. Ó, vamos fazer junto aqui a planilha, se quiser fazer aí no seu também. Aqui em produto, vamos colocar aqui produto PS4, PS5. Quem tem PS5? Você já tem PS5? Não, por quê? Porque é pobre. Quem é funcionário público já tem PS5, né? Então vamos colocar aqui mousepad. Vamos colocar aqui também um monitor, tá? Vamos supor que é uma loja aí de venda de produtos para a área de informática. O valor do PS4 R$ 1.900, PS5 3.800, mousepad vamos colocar R$ 22 e um monitor em torno de R$ 356. Muito bem. Tá aqui, né? Vamos formatar aqui para moeda, bonitinho, cotação do dólar deixa ali mesmo. Muito bem. Nesta área ali, ó, nesta área aqui do lado,
tá? Nessa área aqui do lado, eu quero uma fórmula que calcule para mim o valor do produto em dólar, tá? O valor do produto em dólar. Então a fórmula, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar o valor dele em reais e dividir pela cotação, tá? Quem é bom de matemática sabe que é divisão. Tem muita gente que acha que é multiplicação, não. Se eu quero transformar em dólar, eu faço a divisão pela cotação. Então, né, toda a fórmula inicia com sinal de igual, isso é básico aqui no Excel. Eu coloco o valor do produto, do primeiro produto, que é B3, que é o PS4, B3, e vou dividir, sinal de divisão, ó, pela cotação que está onde? Está em B1. Pronto, acabou, tá? Batendo a tecla Enter, pronto, pronto, ó, não doeu nada. Ou seja, o PlayStation 4 lá nos Estados Unidos custa 416 dólares e 67 cents, né? É um espetáculo, lá tudo é mais barato, até porque lá é um para um. Então você pensa assim, ah, professor, mas é 416 dólares, que dá quase 2 mil reais aqui. Não, aqui é 2 mil reais. Lá nos Estados Unidos é 416 dólares. É como se fosse 416 reais para você, porque lá é um para um. Então, por exemplo, se você ganha, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o salário mínimo é em torno de 3 mil, né? Em torno disso. Então você tem lá o mínimo lá. Então, ou seja, 416 você tira para comprar um PS4, né? E aqui, meu amigo, você tiraria 1.900 reais, né? Então, assim, lá é tudo mais barato. Então, beleza, tranquilo. Aí lembra que eu falei para vocês, ah, professor, mas como que eu vou calcular o PS5, o mousepad e o monitor? É aí, meus amiguinhos, que entra a alça de preenchimento. Ó, é aí que entra a alça de preenchimento. Cara, eu gostei esse rosinha, né? Eu vou mudar. Ó, é aqui, lembra a alça de preenchimento, o que ela faz? Quando você clica e arrasta para baixo, ó, quando você clica e arrasta para baixo, o que ela faz? O que ela vai fazer? Ela vai mudar as referências para quê? Para calcular os valores, aqui, ó. Calcular os valores aqui, né? Eu quero saber o valor de cada um. Então, como que ela vai fazer? Ela vai mudando as referências, certo? Muito bem. Então, olha só como é que vai ficar, como eu expliquei para você. Ó, clica e arrasta para baixo, ó. Olha só que legal. O que a alça de preenchimento vai fazer? No caso, por que deu erro? Lembra aquilo que eu falei, que eu tenho muitos que devem estar rindo aí. Ah, ele errou! Não, eu não errei, eu fiz de propósito mesmo. Por que ali na C4 deu erro de valor? Porque lembra aquilo que eu falei, quando você clica pela alça de preenchimento, ele vai mudando linhas. Se você arrasta para baixo, ele vai mudando as linhas, certo? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos ver por quê. Vamos fazer junto. Vamos ver como que ficou, por que deu erro, tá? Por que deu erro? Ó, aqui, deixa eu só mostrar a fórmula aqui, voltar para a fórmula. Qual que é a fórmula que está aqui? B3 dividido por B1. Então essa é a fórmula, certo? Ali é a fórmula. E o que a gente aprendeu? Que quando você clica e arrasta para baixo, mudam as linhas, certo? Então vamos mudar. Como é que vai ficar aqui na C4 o valor do PS5? Então vai ser a coluna B que repete. O 3 vai para 4. Ó, o 3 vai para 4, que lembra que eu estou arrastando para baixo, muda os números. Dividido. O B mantém, coluna mantém. Por B o quê? B2. Né? De 1 vai para 2. Muito bem. Aqui o mouse vai ficar o quê? Repete o B, de 4 vai para 5, dividido por B de novo, e 2 vai para 3, estou mudando de linha, então vou mudando as linhas na sequência. E aqui ó, o último monitor vai ficar B, o 6, de 5 vai para 6, dividido por B de novo, e 3 vai para 4, certo? Então olha só. Você percebe que eu arrastei em linha, foi mudando as linhas, então tranquilo.
Professor, eu vi que você repete muito isso, eu já sei. E assim eu vou repetir até você aprender. Fiz carinha de adolescente. Olha só. Então, assim, ó. De 3 foi para 4, de 4 foi para 5, de 5 foi para 6, certo? Muito bem. Só que aqui nessa aqui, ó, vamos focar nessa aqui, que é o PlayStation 5 que tinha dado erro. Aqui é B, aqui muda para 4, né? B4 dividido por quê? Por B de novo, que 2. Meu Deus, o B tá grávido aqui. Ó, professor, por que que deu erro? Simples. Mudaram-se as linhas, certo? Na referência mudou a linha. Quem tem B4? Onde é que está a B4? B4 está onde? B4 está aqui, ó. É o valor, tá certo. Então, beleza, professor. É o valor do PS5, então B4 tá certo. Dividido por B2. Quem é B2? B2 está escrito o quê? Está escrito o valor, ó. É um texto aqui na B2, ó. Ai, é mesmo, professor. A B2 é um texto. Porque como ele foi arrastando e foi mudando as linhas, ele vai chegar no momento que ele vai para uma linha que não tem nada a ver. E realmente, e como eu estou mexendo com cotação, aí entra o cifrão. Ah, até rimou. Agora entra o cifrão. Porque eu preciso fazer uma fórmula. O erro está aqui nessa fórmula, pessoal. O erro está aí nessa fórmula aqui, ó. Na fórmula original. Onde é que está o erro na fórmula original? Eu preciso fixar uma referência aí. Que é a referência de quem? Da cotação. Porque você percebeu que todos os outros valores vão ser divididos pelo mesmo valor. Todos esses vão ser divididos pelo mesmo valor, que é o quê? Que é o valor que está na B1. Então, sempre que você tiver numa planilha vários valores, dependendo de um só, esse valor que está ali, esse umzinho, precisa ser fixado na fórmula, tá? Então, por isso que eu vou lá na B1, né? Que é a B1, ó. Eu preciso fixar a B1, eu preciso informar para o Excel que quando for arrastar a B1 não pode mudar. Então eu vou ter que ir lá na B1 e colocar o quê? Um cifrão, que a hora que eu arrastar ele não vai mudar. Aí eu pergunto, o cifrão vai ficar do lado de quem? Do lado da coluna ou do lado da linha? O que é que você não quer que mude aí? É a linha ou a coluna? A linha, né? Eu quero que continue sempre na linha 1 da coluna B1. Ah, professor, eu posso então fazer então como? Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fixar a coluna B1 e a linha, tanto faz. Apesar de não precisar fixar a coluna, porque eu não estou mudando de coluna mesmo, né? Então, vamos fixar, ó. Você pode fixar a coluna e pode fixar a linha, tá? Agora eu vou bater o Enter e agora você vai ver que vai dar certinho, ó. Pronto, ó. Você vê que ele calculou certinho em dólar, cada um bonitinho. Por quê? Porque se agora eu for aqui nas células de baixo, ó, você vai ver que vai estar sempre, ó, B1. Ó, aqui também vai estar o quê? B1. Você viu que muda, ó, muda onde não está fixo, ó, B5. Aqui, ó, B4, mas aqui continuou B1. Por quê? Porque está fixo, tá? Então, pessoal, é para isso que serve o cifrão. Eu poderia também colocar o cifrão apenas aonde? Na linha B1, porque é a única que eu não quero que muda, né? Só na linha B1. Então, vamos colocar só na B1, ó. Vamos colocar só aqui, ó. Aliás, só na 1, né? Só na linha 1. Ó, vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo valor. E você percebe, ó, vou até ampliar aqui para você, ó. Ó, aqui é B3 dividido por B1. Aqui vai ser o que? B4 dividido por B1. Aqui vai ser o que? B5 dividido por B1. E aqui vai ser o que? B6 dividido por B1. E você percebe que o B1 sempre fixo porque ele está congelado, tá, galera? Então essa é a função da alça de preenchimento e essa é a função também do cifrão, tá? Então com isso matamos, né, de uma forma prática, você conseguiu ver na prática a alça de preenchimento trabalhando e o cifrão trabalhando, porque é bom a gente saber também como funciona na prática, certo? Muito bem, e agora a tabelinha que eu prometi.
Vamos lá para a tabelinha para a gente finalizar a aula, ó. Para você, bota aí na tabela, tabela alça de preenchimento. Então é o seguinte, toda vez que você tiver uma célula com um número e arrastar pela alça de preenchimento, vai mudar, aliás, vai fazer uma cópia. Lembra disso? Fez uma cópia. Tá? Lembra o início lá da aula? Se tiver uma célula com número, vai fazer uma cópia. Toda vez que você tiver duas células com números dentro dessas células, tá? E você arrastar pela alça de preenchimento, vai fazer o quê? Uma progressão aritmética, tá? Uma PA. Lembra que eu coloquei lá o 2 e o 9, né? Sempre que você tiver uma célula com um número e arrastar pela alça de preenchimento com a tecla Ctrl pressionada, faz sequência lógica. Lembra aquilo que eu falei da sequência lógica, né? Ele faz na sequência para você, número 1, 2, 3, 4, 5. Sempre que eu tiver uma célula com número mais texto e arrastar pela alça de preenchimento, tá? Ele vai fazer o quê? Número mais texto, lembra? Ele vai dar prioridade para o primeiro que aparece, que é o número. Então ele vai fazer uma cópia do número e repetir o texto, tá? Não esquece disso. Sempre que eu tiver uma célula com um número, aliás, com o texto, ao contrário agora, o texto mais o número. Lembra do catavento mais 1, catavento mais 2, 1 mais catavento, tá? E arrastar pela alça de preenchimento, tá? Aí qual que é a prioridade? A prioridade primeiro que aparece, que é o texto. Então repete o texto, tá? E sequência lógica no número, tá? E sempre que eu tiver uma célula com datas abreviadas ou não, tá? Pode ser datas sem ser abreviações, tá? Sequência lógica, tá? Sequência lógica. Coloca aí, dá um print aí. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho aqui. Acho que eu ainda consigo diminuir o tamanho aqui. Isso. Ó, então tá aí, sequência lógica, tá? Muito bem. Sempre que eu tiver uma célula com fórmulas, que é o que a gente estava trabalhando, tá? Vai mudar as o quê? Referências, exceto quando o quê? Quando houver o cifrão, que vai fazer o congelamento, tá? Então, vai mudar as referências. Ó, com essa tabelinha, galera, vocês matam muitas questões de prova com essa tabelinha aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Copiar, cópia do número e repetir o texto. Aí, aqui repete o texto. Só para deixar mais bonitinho aqui para vocês, ó. Pronto, ó. Tá? Então tá aí a tabelinha. Beleza? É isso aí. Com essa tabela, então, vocês conseguem matar todas as questões de prova que vier. Então, olha só. Aqui
aqui, deixa eu só mudar aqui a cor. Aqui, ó, uma célula com número, tá? Uma célula com número. Então, lembra lá quando a gente colocava assim, só o número 1 e arrastava para baixo com a alça de preenchimento, tá? O que ele vai fazer? Vai fazer 1, 1, 1, né? Ou seja, ele fazia cópia, tá? Ele fazia cópia. Maravilha. Uma célula com número. Então, lembra dessa parte aqui. Aliás, duas células com número. Então, lá eu tinha numa célula o número 2 e o número 9. Aí o usuário selecionou 2 e 9. Aí arrastou pela alça de preenchimento. Arrastou para baixo. Como é que vai ficar? Lembra? Progressão. Entre 2 e 9 tem o quê? Qual a progressão? 7. 9 com 7, 16. Lembra disso? Então, aulinhas anteriores, quem esqueceu, volta lá na aulinha anterior. Aí que mais aqui? Ah, agora apaguei aqui. Então, pessoal, ali as células quando tem, por exemplo, datas, tá? As datas abreviadas ou não, ele vai fazer sequência lógica, tá? Texto, né? Catavento mais 1, catavento mais 2, aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, não precisa a gente ficar repetindo aqui. Mas com essa tabelinha você mata várias questões de prova, beleza? Falta só mais uma aulinha para a gente sair de alça de preenchimento, tá? Essa aulinha a gente vai ver a questão de cálculo, usando as várias operações, quando você arrasta com a alça de preenchimento, tá? O que eles podem pedir nessa parte, isso é bem rapidinho, depois a gente entra nas fórmulas, tá certo? Então é isso, galera. Voltamos à próxima aula. Até mais!